Governo Lula não faz nenhum esforço de conter despesas, diz Marinho. Mais detalhes após a vinheta. Líder da oposição no Senado, Rogério Marinho criticou a estratégia do governo Lula de não intensificar o corte de despesas antes de apresentar o novo arcabouço fiscal. Ele disse a Cruzoé: o governo não está fazendo nenhum esforço de conter despesas. Reforma administrativa, não se fala mais. Melhorar a qualidade do gasto público, não se fala mais. Assista o vídeo na íntegra. Estou aqui hoje com o líder da oposição, Rogério Marinho, para falar um pouco sobre o governo Lula, como é que vai ser essa oposição ao governo Lula, medidas provisórias, orçamento secreto, que não é tão secreto assim, composição da base de oposição no Congresso. Enfim, senador, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela entrevista. Bom, obrigado a você, Luiz, pela oportunidade. Estamos aqui prontos para a gente conversar um pouco sobre o momento atual, a conjuntura e o papel que a oposição deverá ter no Senado da República. Líder, eu queria começar um pouco sobre a avaliação dos 100 dias. Essa semana ficou marcada justamente pela comemoração dessa data, que ela é tão simbólica. Eu escutei muitos integrantes do PT dizendo o seguinte: olha, é pouco tempo para mostrar serviço. A oposição fala justamente o contrário: olha, se o governo tivesse um projeto, já teria dado tempo de você apresentar alguma coisa. Como é que o senhor avalia esses 100 primeiros dias? Bom, de fato o governo não começou, né? O presidente tem mostrado claramente que está ressentido, magoado, né, com o fato de ter sido preso, de ter sido processado, de ter sido condenado, né? E isso é uma marca que ele levou, né, para a presidência da República. O país precisa de pacificação, o país precisa de um líder que leve em consideração o fato de que quem governa, governa para o conjunto dos brasileiros, e o Lula, praticamente em todas as suas falas públicas, deixa claro que é uma divisão do país e que ele pretende aprofundá-la, né? Ele trabalha muito olhando pelo retrovisor, né, customizando, né, projetos antigos, ideias velhas, e o pior, repetindo os mesmos erros com os mesmos personagens que causaram o desastre de corrupção e de catástrofe econômica num período recente da nossa história, né, o final de 2016, que culminou justamente com o afastamento da ex-presidente Dilma da presidência da República. O senhor diria que tem sobrado ódio e tem faltado paz e amor? Eu acho que o presidente Lula, ele precisa virar a página, né? A eleição já ocorreu, ele hoje é o presidente. Nós da oposição, de uma forma absolutamente tranquila, estamos aguardando que o governo se inicie para nos posicionarmos. Eu tenho dito, até porque ecoo, né, o sentimento daqueles que eu lidero, que são os senadores que fazem parte dos partidos que se posicionam, né, contrários ao atual governo, que o nosso posicionamento não é de oposição ao Brasil, ao país. É um posicionamento crítico, mas construtivo e pronto para ajudar, desde que os projetos que sejam apresentados sejam projetos virtuosos. O que nós estamos vendo agora é um desmonte de um legado virtuoso nos últimos 6 anos. Então, a agressão ao sistema previdenciário, preconizado pelo ministro, que inclusive afirma que não há déficit na Previdência, que causa um transtorno a mais de 37 milhões de aposentados, quando pretende substituir o Banco Central, né, arbitrando taxa de juros de consignado, né, criando um colapso no sistema. É a ação do presidente da República e dos seus próceres agredindo o Banco Central, como se os juros pudessem ser baixados por golpes na mesa, por pessoas vociferando ou gritando de forma descontrolada, e não por ações sérias de um governo que preconiza um equilíbrio fiscal, que preconiza uma estabilidade, que preconiza segurança jurídica, que falta, por exemplo,
quando o governo, por um decreto, ele muda toda a arquitetura sistemática de uma ação vitoriosa, que é o marco do saneamento, quando uma portaria da Advocacia Geral da União sobresta uma determinação da Constituição, que é o caso dos precatórios, e deixa um mico de 40 bilhões de reais aproximadamente na mão daqueles que acreditaram que o Estado brasileiro, né, de fato havia transformado, né, esse crédito que diferentes devedores têm com o governo federal num ativo que pudesse ser utilizado na outorga e na comercialização de ativos do governo. É uma portaria, inclusive, da Advocacia Geral da União, né, se não me engano. Uma portaria que sobresta um dispositivo constitucional que determina que é auto-aplicável, né, a mudança que foi feita em relação aos precatórios para serem utilizados como ativo na obtenção como crédito na obtenção de ativos do governo. Então, o que nós vemos é eu diria, de forma sistemática, uma agressão ao que foi construído, né? São discursos, por exemplo, do Stedley, do movimento dos Sem Terra, presidente da MST, né? Que apoia e é apoiado pelo governo do PT, né? Que incita crime, que é invasão de propriedade privada, e convoca uma coletiva de imprensa para dizer que vão fazer o Abril Vermelho. Eu não vejo uma manifestação do ministro da Justiça, porque esse tipo de ação pode causar violência, até óbito, né, de pessoas que se sintam compelidas a defender as suas propriedades, que o Ministério da Justiça me parece impávido, né, absolutamente fora de qualquer iniciativa, né, que seria natural, de evitar que esse tipo de crime, de incitação ao crime, ocorresse no Brasil. Então é preocupante hoje a forma como esse governo se comporta. Mas, o líder, você utiliza um adjetivo curioso para o caso do Dino, né? Impávido. Né? Eu vou acrescentar inerte. Eu justamente ia lhe perguntar nesse caso da MST, será que também não tem um pouco de leniência, sendo até um pouco mais ostensivo nessa interpretação? Olha, não terminou o dia ainda, né? Eu espero que nas próximas horas e nos próximos minutos ainda, haja uma providência por parte do Ministério da Justiça para evitar uma eventual conflagração, um conflito que não interessa a ninguém. Né? O direito à propriedade privada é um dos pilares da nossa democracia e é um preceito constitucional. Né? Então ele precisa ser defendido pelo Estado brasileiro, pelo aparelho do Estado brasileiro. O que nós esperamos é que o ministro da Justiça tenha a mesma diligência, né, que ele tem quando, por exemplo, aciona os meios de comunicação, né, as redes sociais, né, quando eventualmente algum adversário faz alguma demonstração de desapreço ao governo que ele representa. Agora, líder, eu queria tocar no ponto, já que o senhor falou dessa desconstrução de algumas políticas públicas dos últimos 6 anos, eu não estou falando só do governo Jair Bolsonaro, também estou falando do governo Temer. Tem uma que eu considero simbólica, que inclusive ela é muito recente, né, que é justamente o marco do saneamento. O senhor chegou a falar um pouco rápido sobre isso. Dá para a gente falar hoje, eu queria que o senhor explicasse para a gente, explicasse para o nosso público o que representa esse decreto presidencial que praticamente acabou com o marco do saneamento, o que isso pode representar para o cidadão comum lá na ponta, para a pessoa que realmente precisa de água e de esgoto. Olha, primeiro vamos começar pela fala do presidente Lula, quando ele, no ato em que os decretos são assinados, afirma que é necessário dar um voto de confiança às empresas estaduais que lidam com água e com esgoto no território nacional. Ou o presidente está brincando, ou ele vive em Nárnia, no mundo da lua. Né? Porque há 40 anos ou mais nós esperamos que essas empresas cumpram o seu dever, né, e universalizem o tratamento de esgoto e de água no nosso país. Nós temos hoje uma realidade de 100
milhões de brasileiros que não têm esgoto tratado e 35 milhões que não têm água tratada. Então, nós temos aí 4 décadas, né, em que a incompetência foi uma marca da maioria dessas empresas. As exceções confirmam a regra. Sim. Importante fazer o parêntese aqui. Tanto é que 3 empresas se desligaram, né, da associação que congrega as empresas estatais após a publicação desses decretos. Então, o presidente ele aumenta os prazos para que essas empresas possam comprovar a sua capacidade técnica e financeira, né? Ou seja, adia por 2 anos ou mais, né, a necessidade de que essas empresas sejam privatizadas ou façam acordos de concessão com empresas privadas. Legaliza o que nós chamamos de contratos de programa, que são contratos que existem de forma implícita entre a empresa estatal e os municípios que recebem esse serviço, mesmo que não tenham concedido ou feito contratos, né, na questão das concessões municipais, ainda detém essa concessão. Então ele retira esse poder dos municípios e passa isso para os estados de forma coercitiva para as empresas estatais e, ao mesmo tempo, permite que essas empresas possam prestar o serviço sem licitação, ou seja, sem concorrência pública, que são os fundamentos que nortearam o marco do saneamento. O marco, em apenas 2 anos, permitiu a atração de quase 90 bilhões de reais em investimentos na área de tratamento de esgoto de água e em outorgas que foram pagas aos municípios e estados, né, que fizeram a comercialização das suas concessões. Nós estamos falando aí de um investimento que vai permitir que 9 milhões desses 100 milhões de brasileiros e em torno de 15 milhões, em torno de mais 6 milhões, 9 milhões tenham tratamento de esgoto e 5 ou 6 milhões tenham água de qualidade até 2033. Sim. Então, nesse crescendo, pelo interesse que o mercado demonstrava, nós tínhamos a possibilidade de termos aí um aporte de 45 a 50 bilhões de reais por ano, né, investidos na área de saneamento, tanto do tratamento da água como do esgoto. E há uma necessidade de um aporte mínimo de pelo menos 25 a 30 bilhões de reais, quer dizer, um recurso, inclusive, além do necessário para que em 2033 tenhamos essa universalização. Ora, para a população pobre que o PT diz representar, esse sem dúvida foi um presente de grego. Né? Nós estamos impedindo que aqueles que são mais frágeis do ponto de vista econômico, financeiro e social, tenham com maior rapidez acesso a um serviço que os países de primeiro mundo têm como uma coisa corriqueira. Sim. Né? Ou seja, o seu tratamento de esgoto e de água, que vai diminuir, por exemplo, as doenças endêmicas, né? Que vai melhorar a qualidade de vida, que vai diminuir a pressão sobre o sistema de saúde público do governo federal, que vai permitir que haja mais investimentos na área de atração de turistas, né? De alocação de recursos em áreas distintas para fornecer infraestrutura, para girar a economia. Enfim, esse ciclo virtuoso que estava estabelecido, que é interrompido por uma visão atrasada, corporativa, né, de que o Estado ele necessariamente precisa ser Leviatã, precisa ser um Estado gigante. É uma visão dos anos 70, né? E uma visão que a realidade demonstra que não deu certo. Então, repetir as mesmas práticas com os mesmos atores e esperar resultados diferentes, quando nós já vimos o resultado do filme, que foi o desastre que culminou em 2016 com a enorme recessão, né, com a enorme catástrofe econômica no nosso país. Sendo bem breve, sendo bem objetivo, dá para a gente dizer que esse decreto pode inviabilizar ou estaria em via de inviabilizar investimentos da ordem de 25 a 30 bi por ano, ou é uma... Não tenha dúvida. E o pior, é um desrespeito ao parlamento brasileiro. Na minha opinião, um decreto não pode
alterar uma lei. É uma questão clara da hierarquia legislativa. Então, o governo, além de tudo isso que eu falei, na minha opinião, ele avança o sinal e atropela o parlamento brasileiro. Se ele quisesse fazer as mudanças que ele acha que precisam ser feitas com a sua visão atrasada de mundo, que mandasse um projeto de lei ou medida provisória, né, para que pudesse ser discutido dentro do Congresso Nacional e não da forma que fizeram. Agora, deixa eu aproveitar um pouco esse gancho da MP, de uma possibilidade de projeto de lei desse caso específico. Às vezes me parece que o governo federal, pelo menos nesse início de governo, ou utilizando as suas palavras, nesse início de não governo, me parece que ele começa muito enfraquecido, né? E isso, de fato, inviabiliza qualquer tipo de política pública do próprio governo federal. Nesse ponto eu lhe pergunto, líder, como é que a oposição vai trabalhar, vai fazer, vai mostrar para a opinião pública o que esse governo faz ou deixa de fazer, e como é que vai ser a articulação dessa base de oposição, sabendo que nós temos um governo que já tem uma base muito, muito enfraquecida. Essa base um pouco mais fraca, mais frágil, facilita o trabalho da oposição ou não? Olha, um bom governo precisa de uma boa oposição também. Então, um governo fraco vai ter uma oposição que vai definir qual é a pauta do país. Né? Nós torcemos a favor do Brasil, nós queremos que o governo dê certo. Né? A hora de levantar a bandeira e subir no palanque e fazer o discurso é por ocasião da eleição. Agora, o que nós estamos vendo, infelizmente, nos leva a crer que dificilmente esse governo vai acertar. Né? A pauta ideológica está muito forte. Dependendo da matéria que for apresentada dentro do Congresso Nacional, eu ouso dizer que o governo não tem base para ser aprovado. Então, por exemplo, se apresentarem um projeto de lei em relação à questão do saneamento, eu não acredito que nos termos que foi proposto no decreto, isso vá ser aprovado pelo Congresso Nacional. Sim. Né? Nem no Senado, nem na Câmara. Tá? Se modificarem, por exemplo, a legislação ambiental dentro de um ponto de vista que prejudique o agro brasileiro, eu não acredito que o governo tenha base para passar isso. A própria intenção do Lula, né, de tentar exonerar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, me parece que também é outra medida que não... Central, né, as questões previdenciárias e trabalhistas que já foram votadas por esse Congresso, os marcos legais que foram votados e que permitiram a modernização do país. Então, todo esse arcabouço que foi construído em um legado virtuoso, ele está em risco. Mas o governo está utilizando de subterfúgios. Está utilizando-se de decretos, né, de portarias. Ele está, na verdade, ele está driblando a necessidade de submeter, né, a sua visão de país ao legislativo. Quando fizer, vamos testá-lo. Porque quando você fala de arcabouço fiscal, por exemplo, todos nós entendemos que há necessidade que o país tenha responsabilidade fiscal, que apresente um projeto que, se transformado em lei, vai permitir a estabilização, pelo menos a estabilização da dívida pública, com todas as virtudes que isso representa, né? Com a diminuição do juro a médio e longo prazo, com a diminuição da inflação, com o aumento da atividade econômica, né? Com a melhoria dos indicadores que vão permitir que haja uma maior credibilidade do país e, por via de consequência, a obtenção de empréstimos a menores spreads, né? Então, claro que nós desejamos que haja uma retomada da atividade econômica, do emprego, etc. Agora, o arcabouço fiscal, tal como foi apresentado pelo ministro Haddad no slide que nós tivemos acesso, na conversa que tivemos com ele, e nas declarações que foram dadas a posteriori, na minha opinião, não se põe de pé. Agora, claro que nós não vimos o projeto. Então a gente precisa ver o projeto. Nesse momento temos um PDF, né, basicamente. A gente precisa ver o projeto. Temos um protocolo de intenções lá, ali, né? Eu acho que o governo, propositalmente, lançou balões de ensaio para sentir qual era a receptividade e as eventuais críticas. E a minha esperança é que o projeto ele possa ser modificado no sentido de torná-lo menos frouxo e mais eficaz. Porque quando o governo retira o teto das despesas, estabelece um piso
para aumento dessas despesas no ano subsequente, independente do comportamento da receita, quer dizer, mesmo que não tenha receita nenhuma, se ela for negativa, você vai crescer em 0,60 em função do comportamento de junho a julho, como é a questão orçamentária do ano anterior para o ano subsequente. E se houver um aumento, isso em termos reais, né, maior que 2,5%, você está balizado nos 2,5%. Ora, o governo não está fazendo nenhum esforço, pelo menos não foi demonstrado, de conter despesas. Reforma administrativa, o governo não fala mais. Qualidade do gasto público, não se gasta mais. Focalização desse gasto, não se fala mais. Né? Ou seja, segurar despesa não está na ordem do dia. Ah, mas a gente precisa o projeto de venda dos Correios esquece, né? Então... A gente precisa de 150 bi. Todo ano a mais dentro do orçamento. Como vamos conseguir isso? A informação que eu tenho é que a medida provisória do CARF caiu. Né? Então havia uma expectativa aí de 30, de 40, de 50 bi que foi para o saco. Então vai vir um projeto de lei, vai ser votado em quanto tempo? Qual é a garantia que vai ser aprovado sobre a questão do voto de qualidade? Aí vem a outra questão, que é taxar jogos eletrônicos e taxar o comércio eletrônico. Ok, nós votaríamos, mas não é suficiente. Taxar os fundos especiais que são exceptuados de tributação. Tudo bem, taxar quem não tributa, tudo bem, dentro de uma tributação razoável. CCSL, aumento de tributo, 80 ou 90 bilhões de reais por ano. Isso vai ser repassado para o consumidor. Eu, particularmente, tenho dificuldade de votar em aumento de tributo, com um país com a carga tributária que beira 33%, 34% do PIB. E acho que muita gente dentro do Congresso também tem. Como é que você fecha essa equação? E vale lembrar... Exoneração da folha, que também já estão dizendo que provavelmente vale não lembrar cai, que a não gente está falando de um orçamento que foi inflado ano passado em 200 bi, acima do que havia sido preconizado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi a tal da PEC chamada de transição por aqueles que gostam do governo e por nós chamada de PEC da gastança, porque você está aumentando, inflando, inchando, né, o orçamento de despesas do governo federal sem uma contrapartida de receitas, nem de anulação de outras despesas, nem de alternativa de novas receitas. Você simplesmente aumentou a dívida, houve uma pressão de aumento de quase 2% da dívida apenas no início do mês de janeiro. É isso que a gente sabe agora, até agora, né, líder? Porque durante essa semana surgiu a informação, inclusive pela Folha de São Paulo, né, de que houve uma maquiagem ali dos gastos do INSS, né, que geraria um rombo de 7,7 bi. Quer dizer, isso é que a gente sabe, né? Aos pouquinhos a gente vai descobrindo que o rombo pode ser até um pouco maior, né? Essa é uma situação, inclusive, que a oposição vai se debruçar, porque caracteriza uma pedalada fiscal. Pode ter impeachment aí? O governo precisa corrigir urgentemente essa situação, que pode ser uma questão contábil, de algum erro, tá? Mas o governo precisa recalcular a sua despesa. Eventualmente pode haver necessidade de contingenciamento agora e de projetos de decretos legislativos, de PDLs que vão ter que alterar o orçamento. E o governo está adiando, por exemplo, as sessões congressuais com medo da instalação da CPMI. Que é outra dor de cabeça, né? Que muito provavelmente essa CPMI do 8 de janeiro, me parece que o governo não vai ter muito para onde correr, né, líder? Aproveitando essa questão da CPMI, eu vou juntar logo duas perguntas para a gente abarcar esses dois assuntos, para ficar mais fácil. Por que o governo tem tanto medo da CPMI? E segundo, o senhor acha que existe alguma possibilidade de o Lula sofrer algum processo de impeachment, partindo da premissa que ele tem uma base tão frágil quanto o Dilma II? Olha, eu acho que o impeachment é o último remédio a ser utilizado no sentido de estabilizar e de voltar o país a uma normalidade que todos nós desejamos. O que aconteceu com a ex-presidente Dilma foi o conjunto da obra, que se inicia, inclusive, no segundo mandato do ex-presidente Lula. Então, essa liberalidade do ponto de vista fiscal cobrou um preço. Em 2013, né, aqueles protestos que aconteceram no Brasil como um todo,
são fruto dessa diminuição dos juros de forma artificial, começa em 2011. Tá? E veja, em 2015, 2016, nós tivemos uma das maiores recessões que o país já atravessou sem nenhuma crise externa, causada justamente pela desoneração excessiva das folhas de pagamento de diferentes cadeias econômicas que foi feito pela ex-presidente Dilma, pelos investimentos que foram feitos sem a contrapartida de receitas, né, em PACs, em Olimpíadas, em Copa do Mundo. Né? Então, a quantidade de obras inacabadas que nós herdamos da época do ex-presidente Lula, da ex-presidente Lula e Dilma, é de uma enormidade. Tem relatório do TCU que mostrou em 2018 que haviam 14 mil obras inacabadas, se nós não levarmos em consideração a questão de habitação. Nós retomamos das 180 mil unidades habitacionais que estavam paralisadas, mais de 130 mil. E todas elas do período de Lula e Dilma, que haviam sido iniciadas por eles e que foram paralisadas por falta de pagamento, por projetos inadequados, por litígios ligados à dominialidade, quer dizer, à propriedade dos terrenos, por problemas ligados à falta de infraestrutura, porque fizeram conjuntos habitacionais a 15, 20 quilômetros de centros habitacionais sem a infraestrutura de transporte, sem infraestrutura de creche, de escola, jogaram dinheiro para cima e estão fazendo de novo agora. Eu soube sobre essa questão do Minha Casa Minha Vida, até soube, né, que alguns conjuntos que estão sendo inaugurados pelo governo Lula atualmente estavam prontos para ser inaugurados na gestão anterior, mas que faltava coisa básica, tipo uma rede de esgoto, uma rua, ligação de água, uma ligação de luz. Coisa simples. E teve prefeito e governador que não ligou de propósito para que o Bolsonaro não entregasse. O presidente Lula, nos 100 dias, falou: entregamos 5 mil casas. Entregou 5 mil casas, foram construídas no governo do presidente Bolsonaro, que eram obras paralisadas por diferentes motivos e que foram retomadas, porque nós tivemos a responsabilidade de concluir o que estava inacabado antes de começarmos qualquer obra nova. Até porque quem paga imposto é penalizado, porque a obra não pertence a este ou aquele governo, pertence ao Estado brasileiro. Aliás, essa dimensão do que é Estado, do que é governo, falta ao PT. Essa agressão ao Banco Central, eu acho que é pedagógico para o país. Nós estamos assistindo uma agressão clara a um órgão que passou a ter autonomia e que todos nós desejávamos, quando demos a autonomia, que ele passasse a ser um órgão de Estado para blindar a política monetária, independente da alternância de poder, né? Para você evitar esse tipo de interferência. Isso está gerando um ruído enorme. O presidente Lula não entendeu, não caiu a ficha de que ele não é o imperador do Brasil. Né? É claro que nós estamos assistindo uma série de infrações à nossa legislação. Por exemplo, o Aloysio Mercadante, a revelia da lei, né, das estatais, é escolhido como presidente do BNDES. Nós vemos a falta de critério na profissionalização da gestão das estatais e dos fundos de pensão, quando um sindicalista é escolhido para ser presidente da Previ, e a biografia e a questão técnica dele é porque ele foi sindicalista a vida inteira. Eu não tenho nada contra a idoneidade desse cidadão, nem o conheço, o Fukunaga, tá? Nem o conheço. Sim. Mas tudo contra o fato de você botar alguém sem apuro técnico para gerir um fundo de 250 bilhões diante do que foi feito né, pelos governos do PT nas administrações anteriores. Nós temos aí vários fundos de pensão que foram depenados por má administração, malversação de recursos, por equívocos de alocação, né, de investimentos que estão penalizando. O próprio julgamento do Mensalão foi isso, né? Ele foi um simbólico porque falamos de fundo de pensão. É só perguntar aos pensionistas que estão pagando até hoje, vão pagar durante 15, 20 anos em alguns casos, um aporte na sua mensalidade para fazer frente ao rombo ocasionado pela má gestão e pela falta de profissionalização. Em 2015, que foi o último ano do governo Dilma na integralidade, porque em 2016 ela cai aí entre julho e agosto, o déficit apontado pelas estatais, pelas empresas públicas, foi de 32 bi de real. Agora, em 2022, em função da profissionalização das empresas estatais, nós vamos ter um lucro de 250 bi de real. Então, isso tudo está sendo revertido. Quer dizer, tudo que foi feito
para deter o descalabro, a malversação, o aparelhamento da máquina pública, a corrupção que caracterizou os governos do PT, todos os mecanismos que foram criados estão sendo destruídos. E o pior, sobre a inércia, a letargia de grande parte da nossa imprensa e da opinião pública. As pessoas estão achando que isso é normal. Não é normal. Né? Eles estão repetindo os mesmos equívocos. E pior, com os mesmos personagens. Nós começamos um governo que tinha 23 ministérios, inflou para 37, todo mundo achou que está normal. Aumentou 14 ministérios. Para quê? Aí o PT ressuscitou Mercadante, ressuscitou Padilha. Para ver o troca-troca que foi tão vilipendiado, foi tão repudiado por todos nós, né, que não deu certo em administrações anteriores. Então, esse aparelhamento da máquina pública é uma marca do PT que, infelizmente, volta com muita força. E, nesse momento, ou sobre a inércia ou sobre o aplauso de boa parte daqueles que publicam opinião nesse país. Líder, só para fechar e sendo bem objetivo para a gente encerrar a nossa entrevista. Reforço, por que o governo Lula tem tanto medo da CPMI dos atos do 8 de janeiro? Olha, quem tem que dizer é o governo Lula, né? Agora, me parece claro que a forma como as investigações estão ocorrendo, elas estão levando em consideração o que fez ou deixou de fazer o governo do Distrito Federal. Seu secretário de Segurança está preso até hoje, né? Mas não está levando em consideração o que foi feito ou deixou de ser feito, a omissão eventual, né, daqueles que comandam o governo federal na área de segurança. Há um protocolo desde 1986 em relação à esplanada dos ministérios, quando Sarney ainda era presidente da República, né, de que forma as forças de segurança atuam de forma coordenada na eventualidade de uma invasão dos prédios que simbolizam a nossa democracia, né? O judiciário, o legislativo e o executivo. Então, toda a comunidade de informações, né, do governo federal, a PRF, a ABIN, a Polícia Federal, né, os órgãos ligados ao setor de transporte, todos eles certamente municiaram, né, o Ministério da Justiça com informações a respeito do que poderia ocorrer. E é curioso que uma parte significativa daqueles que ordinariamente, ou seja, independente de haver ou não a manifestação, deveriam estar guarnecendo os prédios públicos, não estavam naquele momento. Excepcionalmente não estavam. Então, é necessário se apurar também a eventual omissão. E quem quer que tenha sido. Porque a barbárie, o delapidar patrimônio público ou privado, né, essa depredação, essa intimidação de pessoas, sempre foi combatido por aqueles que fazem direito no Brasil. Sempre foi combatido. E, ao contrário, a esquerda relativiza esse processo. E isso é verdade porque quando houve a votação da lei que regulamentava o terrorismo, eu estava no Parlamento brasileiro em 2016, quando nós defendíamos que a motivação política é um dos elementos que caracteriza o terrorismo, né? E a esquerda trabalhou violentamente contra, e a presidente Dilma vetou esses artigos dentro da lei. Esse tema voltou, inclusive, via CCJ, depois Comissão de Segurança da Câmara, e a esquerda fez a mesma estratégia com medo de que isso atingisse o MST. O MST e as centrais sindicais todas, que quando fazem seus movimentos, via de regra, terminam com depredação do patrimônio privado ou público. Então, nós estamos agora num processo de inversão de papéis. E não vai ser eu que vou passar a mão na cabeça de quem depredou, de quem invadiu. Então, quem fez isso tem que pagar. Como tem que pagar quem estimulou, como tem que pagar quem se omitiu para isso acontecer. Eu acredito que a CPMI vai ser importante para que isso tudo fique às claras e a opinião pública tenha conhecimento da integralidade desse triste episódio e os responsáveis sejam punidos e nós possamos ter como produto um aperfeiçoamento dessa legislação. Senador, obrigado pela entrevista. Alguma consideração para a gente encerrá-la? Não, só dizer que, a exemplo do que falei quando começamos a nossa entrevista, né, nós vamos fazer uma posição construtiva, vigilante,
mas uma oposição a essa pauta que é anunciada, uma pauta de retrocesso, uma pauta bizantina, que nada tem a ver com os tempos que nós estamos vivendo. Mas não faremos oposição ao Brasil. Nós estaremos prontos a ajudar o governo na hora em que ele quiser ser ajudado e que tenha projetos que sejam virtuosos. Muito obrigado. Esse foi o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho. Líder, muito obrigado pela entrevista, obrigado pela atenção e até a próxima. Obrigado também. Até a próxima, gente. Inscreva-se no canal para ser notificado para os próximos vídeos e compartilhe com o máximo de pessoas.